Vai. Então, depois que eu terminei essa manobra, subo pelo reto do abdômen, repouso no fígado e bombeio o baço, eu vou fazer o deslizamento sobre a região do osso do ilíaco. Então, uma mão alternada à outra e um lado de cada vez. Tentar manter a pressão constante aqui, né? A pressão da drenagem, que é algo em torno de 30 milímetros de mercúrio. E nunca sobre o osso, porque a gente não tem linfonodos na região do osso, é sempre na borda da crista ilíaca. Como bônus para vocês, eu vou passar a drenagem da região da cavidade torácica, né, do músculo do diafragma. Então, muitos métodos aí fazem essa manobra para favorecer a continuação da remoção do líquido da cavidade torácica, ou seja, dos órgãos internos. E faz também o bombeamento da cavidade torácica. Essas manobras associadas à respiração também vão dar um resultado diferenciado. Então, quando eu subo no reto do abdômen, a cliente enche o pulmão de ar. Quando eu vou descer pelas costelas, ela seca e eu ajudo a remover todo o ar dos pulmões e volto pelo ilíaco, tá? Então, essas manobras são a título de bônus para vocês. Próxima manobra, mão espalmada, eu vou circundar todo o abdômen em movimento horário, ou seja, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Espiral. O espiral também vai seguir cólon ascendente, subo com pressão, faço Ezinho, volto deslizando. Aqui a gente começa a aquecer a região toda do intestino grosso, porque se o cliente tem muita constipação, ele vai sentir dor quando a gente fizer essa manobra. Não fecho, porque a gente aqui vai ter o intestino delgado. Volto para a posição inicial do iniciozinho do intestino grosso e circundo o abdômen com a manobra em espiral. O amassamento ou compressão, né, do espaço intersticial. Eu seguro a prega de pele e comprimo ela por uns 5 segundos. Eu vou fazer 2 dobras de cada lado do abdômen, não faço na linha da aponeurose dos retos abdominais, ou seja, na linha do umbigo, que a gente não tem tecido conjuntivo nessa região. E depois eu faço uma linha no abdômen inferior de compressão e outra dobra no abdômen superior. Isso vai ajudar a eliminar o líquido do espaço intersticial da região do abdômen. Sigo agora fazendo o estímulo do intestino. Então, a mão em concha. Se eu tô no cólon ascendente, a mão vai vir subindo, fazendo movimentos como se eu estivesse estimulando cada dobrinha, cada alça desse intestino. Toquei na costela, é a hora de eu dobrar, girar a mão e mudar a posição. Cólon transverso, então o nome já diz, eu atravesso o abdômen, vou até o encontro da outra borda das costelas. Toquei na borda, hora de mudar novamente a posição da mão. Cólon descendente, eu vou seguir empurrando, facilitando a evacuação da minha cliente até chegar no finalzinho do cólon descendente. Informação importante: se a minha cliente tem muitos dias de constipado, eu vou fazer menos pressão e mais repetição da manobra, e eu começo sempre desobstruindo a alça descendente. Então, o cliente passa 3, 5, 7 dias sem ir ao banheiro, vocês iniciam fazendo essa desobstrução no cólon descendente, para só então
iniciar a manobra. Então, vem no ascendente. Toquei na costela, muda a posição da mão, cólon transverso. Toquei a costela, muda a posição, cólon descendente. A próxima manobra é uma estimulação do intestino delgado. Então, eu vou ficar bem concentrada na região da cicatriz umbilical e vou fazer pequenos semicírculos, impulsionando com o dedo mínimo e causando uma repercussão da manobra na região do intestino delgado. Próxima manobra, nós vamos também em movimento horário. A prega cutânea eu começo sempre da cicatriz umbilical, faço a primeira prega em direção ao ilíaco, a segunda a lateral do abdômen, a terceira em direção às costelas. Depois continuo com a quarta manobra em direção às costelas do outro lado, né? Sempre sentido horário, do umbigo para a lateral da cintura, e a última, sexta linha, em direção à crista ilíaca. Então, sempre pega uma porção de pele e vai rolando esse tecido sobre toda a extensão da manobra. Bombeamento do ilíaco. Então, o osso do ilíaco da modelo tá aqui. Eu ponho a mão, posiciono acima da borda do ilíaco e bombeio para a profundidade. Todo bombeamento é sempre para profundidade e o encaminhamento vai ser sempre para a região dos linfonodos da área que a gente está trabalhando. Se tiver dificuldade de fazer a manobra, pode girar a maca e fazer com a mão espalmada do outro lado. E para finalizar a manobra do abdômen, igual a primeira. Subo pelo reto abdominal, desço contornando o arco das costelas e fazendo a compressão com o polegar, ajudando a remover o líquido dessa cavidade torácica, e volto pelo ilíaco.